um jeito diferente de ensinar dor crônica, um jeito diferente de tratar a dor crônica. Por que você não deve misturar esse jeito diferente de ensinar ou esse tipo de tratamento de dor crônica com outros modus operandi de ensinar, com outros tratamentos para dor crônica? Você vai entender nessa aula que eu vou te dar agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje eu vou conversar com você a respeito de procedência. Para conversar a respeito de procedência, primeiro eu preciso te contar a minha história. E você que está entrando nesse vídeo aí agora, já deixa aqui de cara de onde você é e de onde é que você está me escutando, beleza? Bom, pessoal, como que eu comecei essa trajetória na profissão de fisioterapia, na área do tratamento da dor? Primeiro você precisa entender que eu fui atleta amador, quase profissional na modalidade de karatê. Viajei para vários campeonatos baianos no interior aqui da Bahia. Viajei para alguns campeonatos brasileiros, principalmente em Cuiabá em 2009, onde eu fui vice-campeão brasileiro na minha categoria. Só que nessa trajetória de atleta amador quase profissional, eu tive algumas lesões. Eu tive uma tendinopatia no joelho direito, condromalácia patelar. Eu tive 3 entorses recidivantes no meu tornozelo esquerdo, fui diagnosticado com instabilidade crônica do tornozelo. Paralelo a isso, eu tive pubalgia, dor na sínfise púbica, logo acima da genital. Eu tive que, para subir um degrau, eu urrava de dor. E como você provavelmente foi, eu também fui no sistema de saúde, utilizando o meu plano de saúde, atrás de ortopedistas, porque eu acreditava que os ortopedistas eram os melhores profissionais para tratar a dor. E o que é que eu recebi lá? Medicação, anti-inflamatório, injeção, adesivo, corticoide, e as medicações eram milagrosas. As medicações simplesmente me deixavam sem dor e eu acreditava que eu já estava pronto para o treino. Eu perguntava ao ortopedista, e aí, posso voltar a treinar? E ele, você já está sem dor? Eu falei, estou sem dor, então pode voltar a treinar. Voltava a treinar, agravava a minha lesão, voltava em outro ortopedista, porque não confiava mais naquele ortopedista que me botava para voltar a treinar sem nenhum critério, sem fazer nenhum teste funcional que hoje nós conhecemos, e dava autorização para a gente voltar para a nossa atividade esportiva, e a nossa dor só agravava. Ou seja, eu estava perdendo tempo com tratamentos inertes, cronificando o meu problema, que fatalmente no futuro me fez eu engordar 12 quilos fora dos treinamentos, e me fez escolher abandonar a minha modalidade esportiva, que na época era o karatê. Bom, por que eu estou te contando essa história? Para você entender o motivo pelo qual, o valioso motivo pelo qual eu escolhi a profissão da fisioterapia. Eu desejava que nenhum atleta, nenhum praticante de atividades esportivas passasse pelo que eu passei, ok? Paralelo a isso, minha mãe, ela tem dor crônica, ela tem fibromialgia. E como ela tem fibromialgia, eu percebia nas idas e vindas atrás de médicos especialistas, na ortopedia, na reumatologia, na neurologia, que ninguém conseguia explicar o que minha mãe tinha. Fatalmente, a gente chegou num grande hospital aqui de Salvador e o plantonista que atendeu minha mãe numa emergência falou que fibromialgia não existia, que o problema era da cabeça de minha mãe. Olha só que absurdo, pessoal. O problema era psicológico. Minha mãe, então, entrou em uma tristeza profunda, quiçá em um humor depressivo, e a gente saiu dali, medicado mais uma vez, mas sem nenhum guia sobre o que fazer. Nesse paralelo, que eu já tinha interesse em estudar fisioterapia musculoesquelética, esportiva, ortopédica, eu comecei a me interessar por dor crônica. E quando eu comecei a me interessar por dor crônica, eu, formado, viajei a São Paulo e fiz um curso só sobre dor crônica. E voltei de lá com vários
entendimentos que para mim eram novos, mas que já estavam consolidados há mais ou menos 2 décadas e que eu via na prática clínica, eu não via na prática clínica nenhum fisioterapeuta, nenhum médico aplicando quando eu levava minha mãe ao médico, quando eu acompanhava minha mãe no médico. Fatalmente, os pacientes que eu atendia no Pilates na época, porque no 6º semestre eu já tinha formação em Pilates, e eu já atendia com Pilates, eu já entrava em contato com pacientes que tinham dor crônica, eu tinha problemas comuns que eu não via esses pacientes melhorarem e não entendia por quê. Já que no Pilates eu aprendi que a biomecânica correta resolveria esse problema, que o alongamento de uma musculatura encurtada resolveria esse problema. Já que eu aprendi que o fortalecimento muscular das estruturas profundas da minha coluna resolveria esse problema. Então eu estava já frustrado, porque eu nem era formado ainda em fisioterapia, mas já tinha formação em Pilates, e eu não via esses pacientes melhorarem. E eu questionava, será que se eu me formar em fisioterapia alguma coisa vai mudar? E de fato não mudou. Quando eu me formei em fisioterapia, eu saí da faculdade achando que sabia atender pacientes com dor crônica. Eu saía da faculdade achando que sabia atender pacientes ortopédicos, pacientes musculoesqueléticos, e de fato eu não sabia. E como que eu comecei? O que eu fui buscar? Assim que eu saí da faculdade, eu fui premiado numa prova do ENAD na minha instituição, com uma bolsa de pós-graduação em avaliação funcional, avaliação morfofuncional, biomecânica e prescrição de exercícios. Cursei essa pós-graduação e vi que ela não estava agregando muito. Como ela não estava agregando muito, eu estava indo para uma área que eu admirava certos profissionais e foi uma área que as portas abriram para mim no mercado. Foi a área de neurologia. Na área de neurologia, eu comecei a trabalhar numa home care aqui de Salvador que atendia muitos pacientes por dia. Muitos pacientes. Nesse paralelo, eu usava a minha remuneração na área de neuro para me especializar numa área que eu gostava, que era a osteopatia. E eu estava encantado com a osteopatia, só que dentro da neuro, um dos sócios da empresa meio que condicionava a nossa continuidade na empresa à especialização em neuro. E eu entendo de coração, entendo tudo isso. Só que eu falava para ele assim, agora eu estou fazendo essa pós e eu não tenho tempo para fazer outra pós nesse momento. Afinal, eu trabalho para você durante a semana e muitas vezes no final de semana. E um dos meus finais de semana, eu estou na pós aprendendo a área que eu gosto, que eu amo e que eu quero trabalhar. Então, nesse momento, eu tenho 2 finais de semana para mim e para minha família. Eu não tenho como colocar a pós-graduação que você quer nesse momento. Mas a minha pós vai acabar em tal data. E a partir dessa data, eu me comprometo, pela continuidade aqui na empresa, a fazer a pós-graduação em neurologia para vocês aumentarem o meu valor de repasse e me darem cada vez mais demanda de pacientes. E tudo estava acordado até um certo ponto. Eu entendi que ele ia esperar e ele de fato não esperou. Como ele não esperou, eu me desliguei dessa empresa. Foi um desligamento unilateral, porque ele quis me desligar sem conversar com nenhum dos outros 2 sócios. E eu aceitei aquilo, afinal não tinha o que fazer, porque eu estava vivendo o sonho dos outros. Eu estava construindo o império dos outros. Eu estava trabalhando para os outros. E isso precisava acabar. E essa pedrada que eu tomei da vida me fez entender que eu precisava construir a minha própria história, que eu precisava construir o meu próprio castelo, trabalhar para mim mesmo. Por mais que inicialmente eu precisasse doar energia a mais do que a média, para futuramente atender a quantidade de pacientes que eu quiser, nos horários que eu quiser, para ter o tempo livre disponível que eu quiser. Faz sentido? Se faz sentido, coloca uns foguetinhos aí nos comentários. Já já você vai entender a procedência de tudo isso que eu estou falando. Beleza? Bom, você sabe também que eu tive a minha primeira carteira assinada numa clínica no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu morava no centro da cidade e me deslocava todos os dias para o subúrbio ferroviário de Salvador. Atendia pacientes, mais de 150 pacientes junto com o estagiário, num turno, para ganhar aí meus R$ 1.444. E quando eu falava para os meus colegas da fisioterapia que eu ganhava isso e que eu tinha carteira assinada,
Cara, eles vibravam, eles diziam que, meu Deus, você está vivendo um sonho. Ninguém na fisioterapia hoje é pago por carteira assinada. Você vai ter 13º, férias. Nossa, Caio, você se formou e você já se formou trabalhando nessa empresa de atendimento domiciliar. E você, assim que conseguiu sair dessa empresa, foi contratado num regime seletista. Você, de fato, está vivendo um sonho. E eu não conseguia entender o motivo da felicidade dos meus colegas, já que eu ganhava um salário tão aquém do que eu desejava. Por quê? Eu saí da faculdade sonhando em ganhar 5 mil reais por mês. Hoje, 5 mil reais por mês não pagam 1/3 das minhas contas fixas. Graças a meu bom Deus. Então, como eu saí com essa expectativa de ganhar 5 mil e estava em 1.400, eu estava já frustrado com aquilo ali e eu percebia que a minha entrega dentro daquele regime seletista não fazia com que eu colhesse frutos acima do meu salário. Então, não importava se eu me dedicasse com horas extras, não importava se eu me dedicasse a entregar mais do que o paciente precisava, não importava se eu dedicava cerca de 1 hora, 1h30 para avaliação de um paciente naquele regime de plano de saúde. Afinal, o plano pagava para a clínica R$ 8 a R$ 32. Metade era da clínica, metade era do profissional e o profissional ainda tinha um desconto das deduções fiscais. Certa vez, por um intempérie do destino, eu cheguei atrasado e ele pediu para eu assinar o ponto com atraso para descontar do meu mísero salário de R$ 1.444 à época. E eu falei, cara, não tem como eu pagar um horário extra a mais para você não descontar isso para mim, não? Ele falou, beleza, tem. E eu já tinha várias horas extras na casa. Fatalmente, quando eu vi o salário estava descontado e ele me falou que não teria como voltar atrás. Como houve não só uma medida empresarial que eu entendo hoje em dia, você chegou atrasado, você recebe CLT, você tem que ter o seu salário descontado, eu entendo isso, mas como houve uma quebra de confiança na palavra do empresário que me contratou, que me disse que eu poderia pagar uma hora extra para não ter o salário descontado, eu me desliguei imediatamente com 45 dias naquela empresa e todo mundo me chamou de louco. Só que os 45 dias que eu atendi ali naquela empresa foram suficientes para que o pessoal da região do subúrbio me conhecesse. A clínica atendia um plano chamado Planserve, que era a base da Polícia Militar de Salvador na época, não sei como é hoje. E eu atendia muitos policiais. E esses policiais, quando souberam que eu fui desligado daquela clínica, começaram a entrar em contato comigo para fazer o tratamento da modalidade particular. Sabe o que eu fiz? Eu cobrei R$80 por sessão e fui atender cerca de 2 a 3 vezes na semana, 6 pacientes. Então, na semana, 6 pacientes me contrataram para ser atendidos 2 a 3 vezes na semana, então 6 vezes 3, 18. Eu fazia 18 sessões. Vamos lá? Já que eu sou péssimo de matemática, cadê a calculadora, pessoal? Calculadora, aqui. 18 atendimentos na semana, vezes R$80, igual a R$1.440 na semana. Vezes 4 semanas, R$5.760. Veja, com 30 dias desligado de uma clínica onde eu ganhava R$1.440 para atender 100, 150 pacientes em um turno todos os dias, em uma semana eu ganhava o que a clínica me pagava. Em um mês eu ganhava R$5.760 só com atendimentos particulares. E eu entendi como funcionava o processo profissional na área da fisioterapia. Eu entendi que eu posso estar na minha mesmice de um regime seletista, porque eu passei num concurso que me paga 3 mil, 5 mil por mês, 8 mil por mês, ou 10 mil por mês, como muitos dos meus colegas que chegavam na graduação e falavam, não, eu vou estudar para o concurso da EBSER, eu vou estudar para o concurso do SARA, para passar no SARA e ganhar 10 mil reais. 10 mil reais hoje não pagam 75% das minhas contas fixas, graças ao meu bom Deus. Se hoje eu ganhasse 10 mil reais por mês apenas, eu estaria com o nome no Serasa, devendo a Deus e o mundo.
Porque hoje, enfim, hoje, graças a Deus, eu prosperei e isso não é mais suficiente para mim. Se a minha mentalidade fosse comodismo, eu entrego 100%, ganho 10 mil, eu entrego 50%, ganho 10 mil, eu entrego 200, ganho 10 mil, estou na minha zona de conforto. Eu não. Se eu entregar 100%, eu ganho X. Se eu entregar 200%, eu ganho 2X. Se eu entregar 500%, eu ganho 5X. E hoje, eu não tenho um teto de faturamento, porque a minha mentalidade foi próspera. Agora, o que o cara que trabalha assalariado, passou em concurso ou seletista na área da fisioterapia, ele não tem de mentalidade? Como ele está acostumado com aquela média de salário todos os meses, e ele constrói a vida dele dentro daquela média, e ainda vem o 13º, ele está acomodado. Ele sabe que fazendo 100% ou fazendo 50%, ele vai ganhar a mesma coisa. Se for cargo político, ele vai ficar tranquilo por 4 anos. Quando mudar a gestão política, ele vai ficar desesperado porque vai perder a mamata dele. Como empresário, não só eu gero empregos, não só eu colaboro com impostos, não só eu tenho a disponibilidade de tirar 10 férias, de tirar 3 férias de 10 dias por ano, para ir para onde eu quiser, sem bloquear minha agenda, porque os meus pacientes são atendidos de forma online e presencial, e os presenciais praticamente não são tocados, então a chance dos presenciais aceitarem atendimento online é muito grande, porque a gente trabalha com neurociência da dor, terapia cognitivo-funcional, prescrição de exercícios terapêuticos, terapia mecânica, intervenções que têm desfechos positivos no controle da dor, intervenções que geram autonomia para os pacientes não dependerem de mim para melhorarem sozinhos, e os meus pacientes começam a aceitar essas modalidades terapêuticas. Mas o fato é o seguinte, você já sabe como eu comecei, onde eu atuei e quanto eu ganhava. Ainda como comecei, eu vou te dizer assim, eu comecei atendendo na sala de casa de minha avó, cobrando R$60 por consulta, e dentro da sala da casa de minha avó, para comprar a maca, eu tive que tomar um cartão emprestado de um então marido de uma madrinha que eu tenho, que comprou uma maca de R$700 parcelada em 12 vezes para eu pagar. Eu comprei uma caixa de ventosa com um cartão de um amigo de infância e paguei esse cartão atendendo esse amigo de graça. Então foi assim, propriamente dito, que eu comecei. Eu não sei qual é a sua história, mas eu não sei se você teve as mesmas dificuldades ou para você está sendo fácil, você não está tendo trabalho. Mas o fato é que quando a gente compara os profissionais que tiveram esforços para crescer dos profissionais que não tiveram esforços, como assim, pessoal? Se você veio de uma família de petroleiro, fazendeiro e não teve dificuldade nenhuma para se formar, suas mensalidades particulares foram pagas todos os meses direitinho, você não teve a ameaça de um familiar de cortar sua mensalidade, de fazer você parar de estudar como eu tive. Eu era para ser formado em 2012 e fui formar em 2014 porque quem financiou minha faculdade me ameaçava o tempo todo de parar de estudar por causa de conflitos familiares dentro de minha casa. Então eu dei muito sangue para me formar, eu dei muito valor à minha formação. Talvez se você não tivesse tido essas dificuldades, se eu não tivesse tido essas dificuldades, eu não daria o valor e não estudaria tanto, talvez até para provar para aquelas pessoas que não acreditavam em mim que sim, eu consigo, eu posso. Então, essa inicialmente foi minha gasolina. E minha gasolina depois se tornou as transformações que eu proporcionava na vida dos nossos pacientes. Beleza? Agora você vai entender quais foram as minhas primeiras formações e pós-graduações. Pessoal, eu atendia numa clínica, antes de me formar, numa empresa que atendia cartão de crédito, Atendia Credicar, Itaú, Citibank, e eu era atendente de telemarketing, eu ganhava um salário mínimo com comissão por venda de crédito pessoal no cartão de crédito. Sabe seu limite do cartão de R$1.000? Tem uma central especializada para ligar para você, para te falar sobre os benefícios de tomar um empréstimo usando o limite do seu cartão de crédito. Então era isso que eu fazia na época. E como eu morava na casa de minha avó, com minha mãe, com meu tio, com meu primo, e não tinha, graças a Deus, preocupações com boletos,
Eu não precisava pagar a conta, porque minha mãe, minha avó, meu tio, meu pai, às vezes, pagavam as contas. Todo o salário mínimo que eu recebia, eu juntava. E nessa trajetória aí, eu consegui juntar R$8.000. E eu tive um aniversário que um dos meus tios pagou a minha primeira formação internacional, que foi o Mulligan. Eu viajei para Aracaju em 2014, fiz a formação em Mulligan, voltei para aquela clínica no qual eu era seletista que eu te contei, para aplicar aquela ferramenta, e aí o gestor me chamou: Caio, você não pode fazer isso aqui. Eu falei: gente, por quê? O paciente precisa. Porque o cara que trabalha na tarde não sabe fazer isso que você faz. Então, fatalmente, os pacientes que você fizer isso só vão querer o seu horário e a gente vai ter um desequilíbrio aqui na clínica. Ou seja, como que eu entendi aquela mensagem? Eu entendi aquela mensagem da seguinte maneira: Caio, você não tem autonomia para avaliar o paciente, identificar seu diagnóstico, conversar sobre o seu prognóstico e definir a melhor técnica possível para o seu paciente. Você não tem essa autonomia aqui. Aqui quem manda sou eu e você não pode aplicar essa técnica por mais que o seu paciente precise. E eu respirei fundo, me senti uma mola encolhida, sem poder aplicar uma técnica consolidada internacionalmente nos pacientes que precisavam. E falei assim: vamos fazer o seguinte, que tal toda sexta a gente se reunir depois do horário por cerca de 30 minutos a 1 hora e eu ensinar essa técnica para os colegas e os colegas ensinarem o que eles sabem e assim a equipe da clínica se fortalecer. Nossa, aquilo ali foi recebido como ouro em pó por aquele empresário, que adorou a ideia inicialmente e que falou: vamos fazer acontecer. E aí, beleza. Quando chegou na então sexta-feira que a gente ia fazer essa reunião clínica, essa reunião científica, para ensinar os profissionais da clínica a aplicar essa técnica, para poder entregar o que o paciente realmente precisava, a reunião era cancelada. E foi assim cancelada por semanas, até eu entender que aquilo realmente não era interessante e que ele só estava feliz pela minha iniciativa para manter as aparências diante dos pacientes. Porque isso foi conversado no ambulatório, né? Os pacientes vendo, né? Então eu acredito que ele aceitou porque não podia dizer não na frente dos pacientes. Então, mais uma vez, eu me senti uma mola encolhida e me desliguei dali. Bom, além da formação em Mulligan, eu fiz a formação em Mackenzie, fiz a formação em PNF, fiz a formação em CFT, fiz a formação no TBC, fiz várias formações em terapias manuais, osteopatia, quiropraxia, várias formações no conceito de biomecânica, de neurociência, enfim. Só que o que é que eu tenho que te dizer com essas formações, pessoal? É que metade delas, hoje, não servem para nada diante da minha prática clínica com os pacientes com dor crônica. Caio, como assim não servem para nada? Gente, quando você aprende uma formação e essa formação tem uma patente, isto é, ela é reconhecida internacionalmente, tem instrutores nos 4 cantos do país, tem instrutores no mundo inteiro, essa formação ela precisa ser ensinada da mesma maneira em todos os cantos do mundo. E o que é que isso? Qual que é o problema disso? Toda formação tem um buraco, tem uma lacuna a ser preenchida. Nenhuma formação vai resolver todos os casos complexos de dor crônica. Algumas formações são muito boas para pacientes agudos, outras formações são muito boas para pacientes crônicos, outras formações são muito boas para atletas, praticantes de atividade física, prevenção de lesão, etc, etc, etc. Então, quando você aprende uma formação e coloca lá, como está aqui na minha parede, seus certificados, para impressionar o paciente que está chegando, não tem nada de errado com isso. O que está errado é você vestir a camisa da técnica e aplicar somente aquela técnica, no caso complexo de dor crônica, e ter seus resultados limitados. Quais são os problemas da prática clínica? O problema é que, por exemplo, Mulligan não serve para tudo. Muitas vezes eu apliquei Mulligan no paciente e o paciente não melhorou. PNF, Mackenzie, CFT e todas as outras técnicas, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, também tem formação em acupuntura, não servem para tudo. Vão ter pacientes com enxaqueca que vão se beneficiar muito bem nas primeiras semanas com acupuntura, mas que depois vão acomodar e não vão resolver mais. Então esses são os problemas que eu tenho na prática clínica. E aí o que é que eu fiz?
Eu entendi até onde essas formações iam e fui buscar as formações que tapavam aquela lacuna. E sistematizei a avaliação e o tratamento da dor crônica através do tapar desses buracos. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês aqui, mas basicamente existe um benefício até onde a acupuntura pode ir e quando ela não vai mais, a osteopatia entra. Aí existe um benefício até onde a osteopatia pode ir e onde ele não vai mais, o PNF entra. Aí o PNF deixa o paciente dependente, você tem que usar elásticos para fazer o PNF ficar hands-off. Aí a falta da supervisão do paciente faz com que ele perca a aderência, o CFT entra. Aí o CFT trata muitos casos crônicos, mas às vezes não aborda a disfunção de movimento como deveria e o MDT entra. E aí o MDT tem uma limitação em casos complexos de dor crônica que a terapia cognitivo-funcional entra. A abordagem de comunicação entra. A comunicação terapêutica vai entrando e vai cada ferramenta tapando a lacuna que a outra deixou. E aí sim, você começa a se tornar um profissional de sucesso, que aborda casos complexos de dor crônica com maestria. Entende? Tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais evidente, tudo fica muito mais fácil. E aqui eu não quero que você entenda que tratar dor é fácil, mas eu quero que você entenda que o paciente, ele tem uma dor abdominal esquerda e ele diz, nossa, que dor de estômago. Aí ele vai no gastro, o gastro bota endoscopia, bota omeprazol, bota um bocado de remédio, ele melhora, quando para o remédio ele volta a ter o problema. Ou seja, o gastro foi paliativo. Quando esse paciente passa no médico clínico, o médico clínico examina, faz o exame físico, passa um ultrassom das vias urinárias de abdômen total e detecta, olha, seu problema é renal. Você tem pedras nos rins. Você precisa ir no nefro. O nefro avalia o paciente e o que é que ele faz? Uma litotripsia. E o paciente que estava com dor abdominal achando que era dor de estômago, melhora. Porque ele resolveu a principal influência. Eu não falo em causa, porque não tem causa de dor crônica, tem influência. Então, uma das principais influências foi resolvida e o paciente melhorou muito e ficou satisfeito com o tratamento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na fisioterapia, pessoal, é a mesma coisa. O paciente tem uma dor lombar, ele acha que a vértebra rodou, vai no quiropraxista. O quiropraxista só tem a quiropraxia para oferecer, manipula o paciente e diz, sua vértebra está no lugar. Você sai fascinado, faz 8, 10, 15, 16, 20 sessões de quiropraxia, começa a perceber que o efeito da quiropraxia começa a reduzir e que sua vértebra volta a rodar de novo, ou seja, sua dor voltou de novo. Aí você começa a dar o benefício da dúvida, parece que não é sobre a vértebra rodada, ele explica tão bem, faz tanto sentido, mas a dor está voltando, mesmo ele colocando essa vértebra no lugar. O que eu posso fazer afinal? Aí você vai no acupunturista. O acupunturista diz que você tem uma disfunção energética e ele só tem a acupuntura para te tratar. Aí ele começa a te oferecer a acupuntura, você melhora nas primeiras semanas, o efeito vai diminuindo, você faz 10, 30 sessões e vai percebendo que o problema volta. E aí você começa a ter o benefício da dúvida. Olha, parece que não é a acupuntura o problema. Qual que é o problema? O problema é você, como paciente, achar que sabe do que você precisa. Quando esse paciente vai no clínico com a dor lombar, o clínico da fisioterapia, que é o fisioterapeuta musculoesquelético, examina não só fisicamente, como aborda o paciente no contexto biopsicossocial e descobre que o paciente está acabando de passar por um processo de luto. Descobre que o paciente está com conflito nas relações amorosas, nas relações familiares. Descobre que o paciente está com a dor abdominal compatível com apendicite. E manda esse paciente red flag direto para a emergência. A emergência detecta a apendicite, faz a cirurgia, acabou a dor lombar. Ou vai para o nefro, faz uma litotripsia, acabou a dor lombar. O paciente entende que uma dor irradiada para o braço esquerdo, com dormência, choques, formigamentos, pode ser um infarto do miocárdio. Ele entende que o coração pode gerar uma dor musculoesquelética. Mas para ele, a dor lombar é uma hérnia de disco.
E é o fisioterapeuta que vai descobrir se é realmente a hérnia ou se não é a hérnia. Pode ser só um problema no quadril, pode ser só um problema na torácica, pode ser só um problema na cervical. O problema está em você, como fisioterapeuta, querer entregar técnica para o seu paciente. Olha, eu vendo fisioterapia ortopédica, eu também vendo geriátrica, eu também vendo neurológica. Olha, eu também vendo Mackenzie, eu também faço pilates, eu também faço RPG. Olha, eu faço liberação miofascial, faço ventosa, faço quiropraxia. Entende? Porque você acredita que financeiramente é muito melhor para você vender vários serviços para uma pessoa só ou para várias pessoas. Assim você fica sempre com a agenda cheia e vira o que eu brinco de ser um fisioterapeuta pato. Como assim, Caio, um fisioterapeuta pato? Você não anda bem, não nada bem, não voa bem, porque Deus te beneficiou com as 3 habilidades. Então você não é bom em nada. Você é meia boca em todos os processos que você faz. Sabe por quê? Porque a sua cultura é uma cultura de fazer cursos de final de semana, de 500 conto, de 1.000 conto, para implementar, absorver 300 técnicas, voltar para o consultório e não lembrar de 10. Ou, quiçá, lembrar de 10 e fazer errado 5. Não é assim que você vai crescer profissionalmente. Definitivamente. Então, eu enxerguei que isso era um grande problema na minha prática clínica. E comecei a tentar tapar os buracos que essas formações deixavam. E aí, quando eu comecei a tapar, eu tive um outro grande problema. Que à medida que você vai se desenvolvendo profissionalmente, você vai descobrindo problemas diferentes. Problemas muito diferentes. E aí eu comecei a perceber que eu vendia sessão isolada. Aí o paciente pagava 1, pagava 2, pagava 3, na quarta ele achava que estava bom, se dava alta e desaparecia. E aí 2 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, voltava tendo recidiva. E eu falava, você não seguiu o tratamento até o final, eu preciso de 8 sessões, preciso de 12 sessões, você só fez 3, você só fez 4. E o paciente continuava a me pagar por sessão isolada. Até que chegou o dia do chega. E eu comecei a fazer um MBA em Gestão de Negócios e Empreendedorismo na Universidade Federal da Bahia. E comecei a fazer pitch, fazer vários trabalhos aqui dentro da universidade e perceber que o profissional de saúde ele tem 3 sistemas de cobrança. E quem cobra muito bem é o dentista. Caio, como assim? Vou te explicar aqui agora. O dentista, ele te dá uma consulta, e vamos dizer 200, 450 reais, você paga a consulta. Quando você chega lá, que ele examina a sua boca, é que ele diz o seu tratamento, o valor. Então o tratamento vai variar de 500 conto a 60 mil reais. Como por exemplo, eu fui num dentista aqui em Salvador para avaliar a necessidade de colocar aquelas lentes de contato para ficar com um dentão branco de cavalo, né? Que eu acho muito bonito, gosto muito do trabalho dele. Ele é um cara que se posiciona na rede social do jeito que eu gosto, do jeito que eu até oriento meus alunos. E aí eu paguei 450 reais na consulta dele, ele avaliou e quando ele falou, olha, você precisa de 20 lentes. As 20 lentes custam 60 mil reais. Aí eu falei, infelizmente eu não tenho esse investimento agora, mas eu vou me organizar para voltar e fazer. E não fiz o tratamento, eu fui pego de surpresa. E o dentista, ele fez o 3º sistema de cobrança, que é o mais valioso, que é o que eu venho treinando e já aplicando em alguns pacientes. Como que funciona? O 3º sistema de cobrança, ele cobra por complexidade do caso. Se me chegam aqui hoje 2 pacientes com síndromes dolorosas crônicas, sendo que um deles tem barreiras de recuperação que vão exigir que eu repita o processo de diversas maneiras diferentes por muito tempo e que façam com que ele precise de outro profissional junto com o psicólogo que trabalhe com terapia de aceitação e compromisso ou terapia cognitivo-comportamental, lógico que a complexidade do caso dele vai ser muito maior. E eu, Caio, vou cobrar um valor maior para ele. Já o primeiro paciente que tem uma síndrome dolorosa crônica, no questionário biopsicossocial ele não tem medo alto, ele não tem sensibilização central, o nível de incapacidade dele é baixo, ele não alegou ter barreiras de recuperação na entrevista que a gente fez, ou seja, a complexidade do paciente é baixa. Logo, esse paciente vai me dar menos trabalho. Como ele vai me dar menos trabalho, eu cobro menos para ele. Então, hoje eu não trabalho mais com valores fixos. Mas qual que seria o 2º sistema de cobrança? O sistema de cobrança anterior,
Eu cobrava a minha consulta, só vendia o plano de tratamento e na marcação de consulta, o paciente já recebia as opções de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano e de 2 anos. Então o paciente, quando marcava a consulta, ele já sabia, ele já tinha previsibilidade, ele já imaginava que na melhor das hipóteses ele ia ter o tratamento de 2 meses, que custava aquilo. Na pior das hipóteses ele teria o tratamento de 2 anos, que custava aquilo outro, né? Um custava X, o outro custava Y. E qual que era o benefício disso? O paciente pensava assim, ó, se eu precisar do tratamento de 3 meses eu posso pagar, mas se ele pediu de 6 eu não posso pagar. Ou então ele falava assim, caramba, nem o tratamento de 2 meses eu posso pagar. Caio, desmarca essa consulta aí, eu vou me organizar melhor, porque se você me falar que eu preciso do tratamento de 2 meses, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu achei que eu conseguiria pagar, mas como você mandou a tabela, eu já vi que eu não posso pagar nem o tratamento mais barato que você oferece. Então, essa previsibilidade, para você parece ser ruim isso, né? Mas para mim é ótimo, porque esse paciente teve o gatilho mental de escassez aplicado. Ele sabe que não é fácil e não é qualquer um que pode fazer o tratamento comigo. Ele sabe que a experiência Apple não é para todo mundo. Tem gente que compra Samsung e está tudo bem. Entende? Mas se ele quiser realmente ter a experiência Apple, ele vai se organizar para conseguir pagar o meu tratamento. Faz sentido? E eu economizei o meu tempo, porque não desperdicei energia, nem recebi o dinheiro de um paciente que não vai me dar chance de ser efetivo no tratamento da dor crônica dele. Porque se ele vier fazer só a consulta, ele vai ter sua expectativa violada, eu vou entregar 500% do meu conhecimento na mão dele, mas ele não vai poder seguir o tratamento, então ele não vai ser efetivo. A grande chance dele falar, fui na consulta com o Caio e não melhorei. Entende? Então hoje a gente só trata pacientes que podem fazer o tratamento e a gente só trata pacientes que são comprometidos em seguir nossas recomendações. Que na entrevista motivacional eles já passaram daquela fase de contemplação. Eles estão na fase de manutenção, de aceitação, de mudança de comportamento. Eles não são, eu sei que eu preciso fazer isso, mas dá tanto trabalho. Eles não estão mais em contemplação. Então a gente atende um perfil de paciente que é extremamente comprometido para melhorar. Não só pelo que a gente fala aqui na rede social, pelo que a gente mostra de resultado, mas também pelo preço que a gente cobra. Penso o seguinte, se eu cobrasse 50 conto por consulta, muita gente ia marcar consulta comigo. Porque é fácil ter acesso a um profissional assim. Mas como eu cobro 450, 600 na verdade, não é todo mundo que pode pagar. E quem paga sente doer no bolso. E se sente doer no bolso, ele dá valor. A chance do comprometimento do paciente ser alta é imensa. E se o paciente é comprometido, a chance dele melhorar é imensa. Então, eu tinha esse problema nas vendas. E eu só aprendi a vender melhor depois que eu fui buscar uma pós-graduação, um MBA em gestão de negócios e empreendedorismo. Bom, e quais são os problemas que eu tinha na fidelização? Eu dava alta para o paciente e quando eu dava alta para o paciente tinha recidivo, eu ficava desesperado. Eu não sabia como fidelizar aquele cliente. Então hoje a gente tem um valor para os tratamentos, a gente tem um valor para as manutenções e a gente tem 2 planos, um plano semestral e um plano anual. No plano semestral, o paciente tem uma consulta por mês durante 6 meses para a gente neutralizar o nocebo que ele recebe dos outros profissionais quando ele tem alta daqui. Por exemplo, eu acabei de dar alta para um paciente com síndrome de dor glútea profunda, extremamente trabalhoso, tratou por 4 meses, em 4 meses passou comigo e com o anestesiologista que trabalha com meus pacientes, fez bloqueio, tomou restiva, foi um tratamento extremamente complicado, um caso extremamente complexo. O paciente teve alta com 16% de incapacidade do uso extra, intensidade de dor de 9/2, funcional voltando para academia, está fazendo
estão colocando para ele vários nocebos energéticos, vários nocebos de movimento errado, de postura inadequada, que eu levei 4 meses para desconstruir. Esse paciente, ele teve uma porcentagem de desconto na minha assinatura semestral e todos os meses ele vem aqui e ele é exposto paulatinamente à neutralização do efeito nocebo desse outro tratamento. E se você parar para pensar, todo mundo sofre com isso na fisioterapia. Se você atende um vovozinho e está dando alta para ele, meu amigo, ele vai recidivar. Que ele vai voltar para aquele pilates que ensina ele a fortalecer e alongar. Ele vai voltar para aquele RPG que corrige a postura dele. Ele vai voltar para aquele personal que sobrecarrega ele sem controlar tracking, nem volume e dose de exercício terapêutico. E ele vai precisar ter manutenção com você, porque a cada 4 semanas com os outros profissionais, a chance de ele voltar para você nocebado é gigante. E você não vai garantir a eficiência do seu tratamento se você não vender a manutenção para o seu paciente. Então hoje eu acabei com os problemas das minhas primeiras formações, das minhas primeiras pós-graduações, os problemas que eu tive na prática clínica que eu acabei de explicar para vocês, o problema nas vendas e o problema nas fidelizações. E para você que está achando aí que o currículo de Caio está no botão do link do perfil, é só eu ir lá e fazer os mesmos cursos que ele. Gente, certificado você compra, você pagou, você tem. Cola na parede aqui que nem eu, só pagar, faz o curso, assiste. Se não tiver prova, melhor ainda. Certificado qualquer um compra. Experiência profissional ninguém compra. Eu vou dar aqui o nome de 3 expoentes da fisioterapia. Você deve conhecer qualquer um deles. Primeiro, eu vou citar um cara que eu admiro muito, que é o Adriano Pesolato. O Adriano Pesolato tem um fellow em Salt Lake City, no TOSH, no Hospital Ortopédico, de especialização ortopédica, lá de Salt Lake City. Você acredita que se eu for para os Estados Unidos e fizer esse mesmo fellow que o Adriano, eu volto para cá com a mesma experiência que ele? Como diria na gameplay, se você acredita nisso, você é um grande noob, você é um grande inocente, você é uma grande criança. Eu nunca vou ter a experiência do Adriano se eu fizer os mesmos cursos que ele. Sabe como eu vou chegar perto da experiência do Adriano? Fazendo o curso do Adriano. Esquecendo da técnica e querendo aprender com o profissional. Vou citar um outro nome. Você deve conhecer o Rodrigo Vasconcelos, né? O Rodrigo Vasconcelos, ele é especialista em acupuntura, em fisioterapia musculoesquelética, em dor crônica. Tá criando aí, tem startup aí que trabalha não mais por fee for service, mas com saúde baseada em valor. Você acha que se eu fizer os mesmos cursos de Rodrigo, eu vou ter a mesma experiência que ele? Fatalmente eu não vou ter, velho. Eu não vou ter, porque a experiência profissional conta muito. Eu só vou chegar perto se eu fizer o curso dele, se eu andar com ele, se eu for mentorado por ele, se eu assistir os atendimentos dele, aí eu vou chegar um pouquinho perto da experiência dele. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários para eu entender que você precisa de mais conteúdos como esse, de negócios e growth, beleza? Seguinte, por que eu tô falando isso para você? Porque não adianta você fazer os mesmos cursos que eu tenho, porque eu entendi, não só porque eu fiz os cursos, mas porque tem curso que eu repeti ali 11 vezes. Tem curso que eu repeti 8 vezes. E quando eu chamo os colegas, não, bora repetir tal curso, eu não, já fiz esse curso. Só que vocês não sabem que quem dita o ritmo do curso é o paciente que é atendido no curso e não o conteúdo programático. Se eu te der o mesmo curso 10 vezes e eu atender dentro do curso 10 pacientes diferentes, vão ser 10 cursos diferentes. Você vai comparar o aluno da turma 1 com o aluno da turma 10 e alguém vai ter mais conhecimento que o outro. Porque quem dita o ritmo do aprendizado é o paciente que o instrutor atende no curso. Então, por isso, teve formação que eu repeti 11 vezes. Teve formação que eu repeti 8 vezes. Teve formação que eu repeti 5 vezes. Para entender até onde determinada técnica vai, para conseguir tapar o buraco daquela técnica.
Então é por isso que eu acredito fortemente que você precisa aprender com o profissional que você admira e não mais atrás das técnicas. Você quer ter especialização? Tenha a sua especialização. É válido você ter o título, principalmente se você quiser seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado. O título conta ponto. Mas, por exemplo, eu conheço um fisioterapeuta que é físio de uma das maiores agremiações esportivas do país e ele não tem nenhuma pós-graduação. Ele só tem curso. E quando você olha os cursos dele, são cursos com os profissionais mais expoentes da área da fisioterapia esportiva. E é inegável que esse cara tem muito mais experiência do que muitos fisioterapeutas do esporte no país. Porque o erro do paciente é procurar a técnica e não o profissional. E o erro do profissional é procurar a técnica e não o profissional. Você está cometendo o mesmo erro do paciente que eu exemplifiquei no início da live. Você acha que está com dor abdominal e só porque é na área do estômago, você tem problema de estômago e vai no gastro, porque você acha que sabe o que precisa. Mas na verdade é um cálculo renal que está gerando dor visceral. E essa dor somatovisceral está sendo projetada no abdômen. E só o nefro que vai fazer a litotripsia e melhorar você dessa dor abdominal. Você acha que sua vértebra está rodada e você vai no quiro fazer quiropraxia e sua dor volta. Mas quando você vai no fisioterapeuta musculoesquelético, ele entende que não tem nada a ver com sua vértebra rodada, que é um movimento ridículo que você tem que fazer na torácica para acabar com aquela dor que você tem. Então, o mesmo erro que você reclama que os seus pacientes cometem, você está cometendo quando você corre atrás da técnica, da especialização. Você precisa correr atrás dos profissionais que você admira para pegar a experiência deles e acelerar seus resultados de forma exponencial. Agora o principal, o ponto óptimo dessa live que você precisa entender. Gente, por que você não deve misturar a construção da formação BE-Expert e da mentoria Expert com os outros cursos que tem no mercado? Bom, eu vou dar um exemplo bem didático para você. Existe um curso de 3 letras no mercado que te ensina a fazer uma coisa na radiculopatia, uma coisa na estenose, uma coisa nos bloqueios de movimento, nos desarranjos. Quando você entra no meu curso, eu deleto isso da sua mente. Eu te ensino como respeitar o que o corpo do paciente fala com você. E quebro todas essas regras e, quiçá, ensino a você o contrário do que você aprendeu. Então você tem duas opções a partir desse ponto. Ou ter um backfire effect fudido e não querer mais me seguir, pedir seu dinheiro de volta, sair do meu curso e continuar com sua metodologia. Ou simplesmente abrir a zorra da sua cabeça para incorporar um novo conhecimento que vai fazer sentido não nos pacientes que você já tem sucesso com outro cursinho lá, mas com os pacientes que você está achando complexo, que você tem encaminhado para seus professores, quiçá para o guru que te ensinou aquilo, porque você acha que é ineficiente para tratar aquele caso. E quando eu valido isso que você está fazendo através das sessões clínicas, para você que não sabe, sessão clínica é um encontro onde eu atendo pacientes reais complexos dos nossos alunos, ao vivo, numa sala do Zoom, 100% hands-off, na frente dos alunos. Então, quando eu valido isso através das sessões clínicas, você fica assim, ó, não acredito que dava para fazer isso, eu não sabia. E quando eu faço o checklist do seu exame físico musculoesquelético, dos seus testes de movimento, através das hot seats, para quem não sabe o que é hot seat é um encontro através de uma sala do Zoom, onde um aluno libera um caso complexo de dor crônica, discute aquele caso e a gente dá a nossa sugestão de acompanhamento, a nossa sugestão terapêutica. Então você fica de queixo caído, porque eu tento desconstruir todas as regras desses programas online, desses programas de 3 letras que tem por aí no presencial. Porque eu já fiz todos eles, eu conheço todos os instrutores, e não é que eles são ruins e eu sou bom, não. É porque eu construí o meu programa educacional justamente para tapar a lacuna desses cursos que estão no mercado. E você só vai entender o que eu estou falando quando você estiver dentro do processo. Se você continuar misturando, enviesado, por exemplo, ó, isso aqui é uma loucura, você vai sair correndo agora. Cuidado se você está fazendo osteopatia,
se você está fazendo quiropraxia, acupuntura, ventosa, liberação. Quando você entrar no meu curso, a primeira aula é a faculdade te deforma. A faculdade te forma ou te deforma. E nesse curso eu desconstruo muito do que você faz na prática clínica. E você tem a opção de ir embora no meu curso ou continuar. Graças a Deus a maioria continuou. Dos 375 alunos que a gente tem, só 2 cancelaram a compra. E eu não quero nem saber qual foi o motivo. Simplesmente tem gente que não está preparado para o processo da curva de aprendizado que a gente proporciona. E você tem que tomar cuidado porque você vai tender a abandonar a osteopatia, a quiropraxia, a acupuntura, a liberação e todas essas ferramentas. Porque o que eu vou te ensinar vai te dar uma liberdade geográfica tão grande que você não vai conseguir mais não enxergar isso. Tem coisas que depois que você vê, não tem mais como desver, se é que essa palavra existe no português. Quando você enxerga algumas coisas que eu falo lá dentro, não tem mais como voltar atrás. Eu gosto muito do Thiago Brunet. E um dos eventos presenciais dele, ele estava dando um exemplo que o filho dele pequeno perguntou: papai, quando eu crescer a mamãe vai morar com a gente? Ele falou não. E você vai morar com a gente? Ele falou não. E já em prantos, já chorando, ele perguntou: e a babá vai morar com a gente? Ele falou não. Papai, por que você não vai morar com a gente? Porque quando você crescer, talvez papai, mamãe e a babá não estejam mais aqui nesse plano. O filho dele naquele momento não entendia o significado de morte. Não entendia toda essa consequência que a vida traz pra gente. E ele fez essa analogia para fazer com que a gente entendesse que talvez você seja o filho dele. Você esteja num aquário, achando que é um oceano e limitado pelos processos educacionais do mercado, que eu repito, o processo educacional de ensino-aprendizagem na área musculoesquelética não é ensinado com um ordenamento lógico. O mercado te força a buscar técnicas, métodos e protocolos que te deixam enviesado dentro de uma corrente filosófica. E isso não é ensinado dentro de uma ordem lógica, com sequenciamento para você aplicar. Então talvez, estou usando essa analogia aqui para você entender que talvez você esteja dentro de um aquário, achando que é o oceano, limitado por essas metodologias. E quando você entra na formação BeExpert, eu gosto de falar, e aí modéstia à parte, eu sou muito honesto com você, velho. Mas eu sou tão honesto com você que tem uma aula lá dentro que eu falo sobre indução de sono. E logo depois que eu dou essa aula para você, eu te falo assim, ó, fazer isso e fazer aquilo dá no mesmo. Eu desconstruo praticamente tudo que eu te ensinei na aula, ali mesmo. E eu sou tão honesto, que lá dentro eu recomendo que você faça alguns outros cursos que eu não ganho nada para você ir lá, não tem viés de interesse, ó, agora que você está aqui nesse nível do BeExpert, eu preciso que você faça tal curso para complementar esse aprendizado aqui. E aí, na mentoria, o conteúdo daquele curso já está todo dentro da mentoria. Porque a mentoria veio para tapar as lacunas que o BeExpert deixa. Ou você acreditou que eu ia te vender o BeExpert dizendo para você, não, o BeExpert vai tapar todos os buracos da área. Não, vai tapar as lacunas das formações que tem no mercado. Mas dentro do BeExpert tem buraco também. E esse buraco, eu acredito que eu estou tapando dentro da mentoria. Na mentoria tem aula de convidado. Na mentoria tem técnicas que a gente não fala no BeExpert. Diagnóstico que a gente não fala no BeExpert. E assim a gente vai construindo uma fisioterapia musculoesquelética com cada vez mais evidência. Então, quando você entra no BeExpert, eu pego o seu aquário. Eu só não vou fazer porque a xícara tá cheia, tá? Mas eu pego o seu aquário e viro assim dentro do oceano. Então você começa a ver nas profundezas do oceano que tem um mar de alternativas, como o vídeo que uma colega deu entrevista para mim, que tá aqui no feed. O vídeo da Emily Dornelas. Ela percebeu que dentro do BeExpert existia um mundo que ela não conhecia. E talvez seja isso que falte você conhecer. E por que eu tô te falando isso para finalizar esse jeito diferente de ensinar dor e de tratar dor? Porque hoje, 8 de abril, até sexta-feira, 12 de abril, você vai ter a oportunidade de entrar na formação BeExpert sem ocupar o limite do seu cartão de crédito.
Isso mesmo. Você vai poder pagar a formação BExpert de parcela em parcela, sem ocupar o limite do total da compra. Então hoje a formação BExpert ela custa R$10.000 à vista ou 12 de R$ 999,70. Você vai fazer a sua transação sem ter o limite total da compra no cartão, porque se você tiver o limite total da compra, ele vai comprar normal. Como você não tem o limite total da compra, você vai fazer a transação e a transação vai ser negada na primeira vez e na segunda vez ela vai aprovar consumindo só o valor da parcela. Então tudo que você precisa é ter o limite de R$ 999,70 disponível, porque todo mês a Hotmart vai cobrar de você esse valor recorrente, sem ocupar o valor cheio. Então talvez essa seja a oportunidade que faltava para você entrar na turma 24 da formação BExpert. Mas lembre, é só até sexta-feira e são só 10 vagas. Então, se essas 10 vagas acabarem amanhã, acabou a oportunidade. Você só vai entrar pagando valor cheio de novo. Em relação aos mentorados, em relação à mentoria, se você é aluno da formação BExpert e ainda não entrou para a mentoria começa dia 20 de junho. Então, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, isso. Ou seja, falta um pouco mais de 2 meses. Dia 15 de abril vai virar o lote, vai aumentar R$1.000. Dia 15 de maio vai virar o lote, vai aumentar R$1.000. E dia 15 de junho vai virar o lote e vai aumentar mais R$1.000. Então você tem a chance de preencher as 5 vagas que faltam para a Mentoria Expert, preenchendo o formulário no link do meu perfil. No link do meu perfil tem um botão que é o site da Mentoria Expert. Você vai lá em Quero Me Inscrever Agora, preenche o formulário, eu analiso de 24 a 48 horas e se tiver tudo certo, a gente faz a sua inscrição. Como que funciona a inscrição para a mentoria? Você vai dar uma entrada de R$5.000 e parcelar o restante em parcelas fixas de R$1.000 ou de R$500 a sua escolha, até completar o valor de R$13.000 até 15 de abril. Depois de 15 de abril vai subir. E se você comprar a Mentoria Expert à vista, o desconto é de R$5.000. Você vai pagar 10.000 para entrar à vista. Então não perde essa oportunidade. Clica no site, vê o relato nos vídeos dos alunos que já estão lá dentro e como eles conseguiram crescer. Tem gente que em um dia tirou o valor inteiro da mentoria, R$9.900. Tem gente que um dia tirou R$4.300, R$7.500, R$8.000. Porque é possível fazer isso ensinando a você aquela metodologia de vendas que eu citei. Existem 3 sistemas de cobrança na área de saúde. Eu aplico o terceiro e ensino vocês a aplicarem o segundo. Nesse segundo sistema de cobrança, você consegue fazer muito volume de dinheiro em apenas um dia de trabalho. Teve gente que dobrou faturamento em 30 dias. Enfim, as provas estão todas lá no site e eu espero que você me dê a oportunidade de ser o seu mentor nesse novo ciclo que começa no dia 20 de junho. Espero que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. Vou me preparar